Olá, minha gente. Este é o terceiro vídeo de uma série que nós estamos colocando à disposição de vocês, o pensamento sistêmico como pano de fundo, como olhar integral de tudo o que existe, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso interior, inclusive no nosso campo de relacionamento, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta, etc. Porque tudo isso se integra nessa visão sistêmica de mundo, onde tudo está interligado. E eu apresentei nos dois primeiros vídeos já vou dar uma introdução para a gente entrar em um pouco mais a fundo. Qualquer sistema, e eu sou um sistema, você é um sistema, outros tantos são sistemas, todos os seres que existem são sistemas, mas no caso nós vamos nos ater ao mundo humano. Então, todos os seres humanos, todas as pessoas, não importa de que idade, não importa desde a gestação até o final da vida, somos sistemas. E todo sistema está recebendo continuamente, constantemente entradas. Nós estamos recebendo aqui, por exemplo, entradas de luz, de som, de odores, do ambiente em que nós estamos. A gente recebe entradas indiretas do mundo político que está aí fora atuando. Tudo isso está interligado, são entradas que estão chegando até nós. E dentro de nós, no nosso cérebro, mas no nosso corpo, na verdade, como um todo, isso tudo é processado. E vai dar uma saída, algum tipo de saída. Mas não é tudo que entrou que vai sair imediatamente. Uma boa parte vai ser integrada dentro do sistema. O sistema digere isto, consome isto, aproveita para a sua própria energia no sentido de se desenvolver, de evoluir. E uma boa parte do que entrou não serviu, ou já desgastou, já usou. Isso é posto fora. Isto é entropia, isto é lixeira. Esta lixeira, ao mundo da natureza, nada se perde. Isso tudo que passou por nós agora vai ser utilizado por outros sistemas de todo tipo de ordem. Tá? Agora, o ponto que eu destacava, que é importante a gente entender, porque dali é que nós podemos fazer um trabalho para valer de mentoria de vida, tá? É quem controla todo o sistema. E está no sistema. Isso é parte do próprio sistema, mas é a parte sutil, é a parte chave. Ela controla, está atenta a todas as entradas, está atenta a como se processa interiormente tudo aquilo que entra, está atento a como sai, de que jeito está saindo, para onde está saindo, a que outros sistemas isso está servindo, tá? E, ao mesmo tempo, o que está sendo incorporado no sistema como sintropia e o que está sendo posto de lado. Inclusive, quanta coisa que às vezes fica retida aqui, travando, dificultando, joga para o lixo. Vai, desapega, libera isso, porque aí tudo se torna mais leve no sentido de desenvolvimento. Bem, essa é a ideia geral desse sistema. Nós vamos agora entrar mais dentro do sistema, que é observado, controlado e conduzido pelo feedback. Tá? Nós vamos usar para isso a teoria da organização humana, que é do Dr. Antônio Rubomiller, já falecido, mas um brasileiro nascido em Jundiaí, que fez da década de 30, depois teve que sair da Europa durante a guerra, voltando, completou seu doutorado na Universidade de Oxford, integrando, e teve como objetivo, como
lição. No tempo que ele ficou no Brasil, por causa da guerra, o orientador de tese dele pediu para ele ver em todos os tipos de organização humana o que é comum, a nível de pessoas, a nível de tribo, a nível de cidade, a nível de país, etc. O que é comum. E ele, a partir disso, criou a teoria da organização humana em 14 subsistemas. Quer dizer, é uma forma de descrever de forma muito ativa como é que se organiza qualquer sistema humano, seja o sistema individual, seja, por exemplo, o sistema família, ou qualquer tipo de grupo, sistema empresa, sistema administrativo político de uma cidade, de um país, etc. Tudo isso está interligado. É interessante que o primeiro subsistema é aquele através do qual nós entramos na vida, tá? É o subsistema de parentesco. Aqui estão pai, mãe, irmãos, avós, todo o conjunto de parentesco que toca, que é importante, que está incorporado em nós. E, ao mesmo tempo, todos os outros subsistemas. O que interessa para nós, enquanto mentoria de vida, é quanto de vida eu estou recebendo e o que está travado dentro como resultante do meu relacionamento a partir do subsistema familiar. O que sofrimentos, que dores ainda permanecem, muitas vezes, e na maior parte, inclusive, no meu subconsciente ou no meu inconsciente. É muito difícil trazer à tona e que influencia a minha forma de agir em todos os outros subsistemas. Tá? Então, do parentesco, existe um subsistema sanitário, os cuidados com a saúde. Quanto é que uma criança precisa de cuidado? E quanto que nós precisamos de cuidado? Quanto nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas com as quais nós mantemos um campo relacional. E como é que se ordena socialmente o subsistema social sanitário, em termos de médicos, de hospitais, que é hoje o subsistema que está agitado extremamente, inclusive altamente dramatizado, criando muito medo, criando agressão. É o subsistema sanitário, tá? Dependendo, e isto existe em nós. Todo o processo de limpeza, higiene, vamos lavar as mãos, temos que pôr álcool, temos que... É o cuidado, a coleta de lixo, tudo isso é subsistema sanitário. Além disso, manutenção, a alimentação, o que nós comemos, como nós comemos, de que jeito, quais as dificuldades, quais as dores de comer mal. Inclusive, por exemplo, das drogas, o que elas atacam, o que elas prejudicam, o que elas aparentemente geram um certo bem-estar, mas em seguida derrubam e corroem por dentro da gente. Nós vamos entrar um pouco mais nisso e as resultantes que isso tem na vida de cada um. Lealdade, as amizades, os relacionamentos, as entreajudas de um com o outro. Hoje está muito forte, graças a Deus, com esse problema do vírus. Muita gente despertou para a entreajuda, um ajudar o outro, um dar a mão para o outro. Ao mesmo tempo, estamos assistindo um processo de aproveitamento das pessoas, de chupar as pessoas através com uma deslealdade muito grande. E isso ocorre a nível social, mas também está ocorrendo a nível dentro de famílias, dentro de grupos, dentro de municípios, etc. Então, aqui tem muita dor. No lazer, agora, grande parte travada de um lado. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, hoje, uma live que a Maria Luísa fez com a Roseli mostrou toda uma nova visão de lazer dentro de família. Como as crianças brincam, de que jeito os pais aprendem
a brincar com os filhos, e com isso criam laços muito maiores do ponto de vista de lealdade, do ponto de vista afetivo familiar. Então o lazer serve muito para isso, mas ao mesmo tempo ficar preso, travado. Estamos aí a cancha de bote aqui pertinho, a 100 metros de nós, onde um lugar de reunir as pessoas, muitos homens idosos iam para lá, encontravam, brincavam, etc. Estão travados, estão proibidos agora. Então cria também decepções, frustrações muito grande e dificulta essa liberação que o lazer deveria trazer. Subsistema viário, a comunicação, a intercomunicação, que hoje, por exemplo, estamos praticamente proibidos de abraçar as pessoas, né? Que é uma forma de comunicação com alta força de afetividade. Mas agora o que está sendo muito trabalhado hoje é essa comunicação através dos instrumentos digitais. Isso cresceu uma barbaridade. Eu fui outro dia comprar uma webcam, a pessoa que vendeu diz, olha, não existe mais, as webcam baratas acabaram, ninguém mais encontra, porque está todo mundo querendo fazer lives. Então, o processo de comunicação, até certo ponto, foi intensificado, a comunicação à distância, a comunicação, mas ao mesmo tempo travada. Eu tenho dificuldade de ir de um lado para outro, às vezes eu não posso, não existe transporte nem terrestre, e o viário ficou muito caro e muito raro para muito poucos lugares. Então tem todas umas dificuldades e as travas de comunicação, as pessoas estão se comunicando com muito medo entre si, o medo de se aproximar do outro, etc. Tudo isso são dores aqui. Pedagógico, conhecer, o estudo, o estudar, as leituras, a gente está praticamente proibido visitar museus, as escolas estão fechadas, então as crianças estão presas dentro de casa praticamente, com pouco espaço de expansão, que essa idade, que é a idade infantil, cobra e cobra muito, a idade adolescente que cobra e cobra muito, e o adolescente se sente revoltado com isso, cria uma série de problemas. Então, é o pedagógico nas suas dificuldades, nas suas dores. No patrimonial, falta de dinheiro, o patrimônio está se esvoando, e alguns poucos aproveitadores tirando proveito máximo que podem disso, tá? E exaurindo as forças praticamente da população através de mil tramóias de captar o que sobra de dinheiro e de propriedade das pessoas. Esse é um campo, e as pessoas se sentem, elas, perdendo o sentido de donos de sua própria vida. Tá? Esse é um campo também. O sistema de produção, subsistema de agir, de trabalhar, de emprego, de produzir coisas, de produzir arte. A arte até que, em alguns aspectos, deu uma levantada, mas não pode aparecer. O teatro fechado, cinema fechado, os grandes eventos, os grandes encontros, praticamente dificultando as pessoas se comunicarem. Então, a criatividade ficou um pouco mais fechada em ambientes muito isolados. Tá? Então, e é um problema que cada um de nós está tendo. Como expandir sua capacidade de fazer, de produzir, de participar, de criar seu próprio mundo interior. Sistema religioso foi extremamente abalado, porque que Deus é este? Isso é castigo? O que é? Ao mesmo tempo, as pessoas passaram a tentar entender melhor, buscar um pouco mais um sentido profundo, um sentido espiritual, tá? Ou a revolta de um lado, com negação de tudo, ou então começa a existir uma busca um pouco mais profunda, um pouco menos presa a rituais. As igrejas, inclusive,
praticamente fechadas, os ritos tradicionais quase não podem mais ser feitos, então você tem que criar ritos no âmbito pessoal, no âmbito das pequenos grupos de família. Então, há uma recriação da forma de entender espiritualidade, seu relacionamento com Deus, relacionamento com a fonte da vida, e enxergar no próximo com uma forma um pouco mais amorosa, que ela acontece quando existe um sentido de espiritualidade mais solto, mais livre, não preso a, a comandantes, aos que são donos da verdade. E sim, as pessoas começam a descobrir seu próprio caminho de verdade. Esse é o sistema religioso nesse momento. Segurança. A insegurança que existe hoje é terrível. As pessoas estão angustiadas, com medo, travadas, seguradas. Elas não podem, mesmo muitas vezes, expressar seu amor, seu carinho pelas pessoas. Porque está fechado o mundo e muita ameaça, muita chantagem política, muito rolo que está afetando diretamente as pessoas e as pessoas interiormente se sentem inseguras. Esse é um trabalho muito grande a ser feito para as pessoas reencontrar seu próprio eixo, reencontrar Deus dentro de si, que dá segurança. Esse é que dá segurança realmente, né? Sistema político-administrativo, como organizar? Político aqui no sentido de organização pessoal, de organização de grupo, organizar a casa, organizar a família, organizar os relacionamentos. Uma das coisas terríveis, difíceis, é que os pais não aprenderam a organizar os relacionamentos entre si e com os filhos. É muito embate, há muito conflito, por falta de uma clareza de organização político-administrativa, por exemplo, familiar. Pois o político-administrativo da comunidade, etc., é muito cheio de travas. Jurídicos são as normas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nós estamos hoje debaixo de quase que de uma ditadura jurídica que determina de cima para baixo o que pode e o que não pode, e não há muito o que fazer, porque eles estão com tudo na mão. Qual é o nosso caminho? O que nós podemos fazer frente a isso? Que normas, como é que nós vamos organizar nossa vida frente a esse mundo normativo, impositivo que está acontecendo? E o subsistema de precedência. O que eu estou valendo? O que eu valho? Será que eu valho alguma coisa? Qual é a imagem que eu tenho? As pessoas quase não podem se expor. Principalmente, por exemplo, criança, adolescente que gosta no jogo, ele quer aparecer, ele quer ser o melhor, ele não tem com quem fazer isso, a não ser ali com os irmãos, com pai e mãe e os avós, às vezes, tá? Mas isso não dá. E o jovem que precisa muito desse embate, dessa competitividade, em que ele possa se autoafirmar, ele possa dizer, eu existo, eu sou aí, e os cuidados, e nós todo o tempo sendo pressionados por um campo muito pesado. Bem, eu dei uma ideia geral. O que nós fazemos na mentoria de vida é trabalhar as dores e sofrimentos em cada um dos subsistemas. E temos muito. Nós inclusive escrevemos um livro. Onde é que está? Não está. Não está aqui agora à mão. Aqui, ó. Maria Luísa e eu escrevemos esse livro. A imagem aparece invertido. A Roda da Vida e a Felicidade. Tá? É um livro que escrevemos refletindo em cima das dores que existem em cada um dos subsistemas. E o que nós podemos, que saídas dar a esses campos de dores que existem aí na sociedade, que principalmente existem
no interior das pessoas. Esse livro nós escrevemos quando houve uma sequência de suicídios aqui em Itapema, em Balneário Camboriú, e quase sempre de gente bem abonada em termos patrimoniais, em termos de dinheiro, mas que de repente perderam o sentido. A dor de viver foi tão grande que desistiram da vida por alguma forma, tá? E isso é muito pesado. Esse é um trabalho que é diretamente um trabalho de mentoria de vida. Às vezes é preciso um psicólogo, um psiquiatra também entrar, mas muitas vezes é mais uma questão de retrabalhar o mundo de crenças, o mundo de situar-se na vida. E esse é o trabalho básico que nós pretendemos desenvolver, e as estamos desenvolvendo há mais de 40 anos junto a pessoas, tanto Maria Luísa como eu, seja através de treinamentos, de palestras, mas principalmente de atendimentos individuais. Tá? Muita gente está ligada, entrou no nosso universo de relacionamentos através de processos de mentoria de vida. Tá? Essa é a introdução por hoje. Até a próxima. Tchau.